Você sabia que a final da primeira Copa do Mundo não teve uma bola? Teve duas bolas. Fala galera, meu nome não é Juca, eu não sou historiador e esse é o canal História Maluca, com os momentos mais inusitados, bizarros e divertidos da história humana. Fica até o final que eu vou te contar essa história muito doida sobre a final da Copa do Mundo de 1930. Mas primeiro, vamos começar lá do começo. E eu tô falando do começo mesmo. A descrição de regras de um jogo com bola mais antigo que se tem registro é o Cushu, que no terceiro século a.C. aparece em uma obra militar chinesa, onde o jogo é descrito como um de vários exercícios físicos para deixar os soldados em forma. Esse jogo também era jogado na Coreia, no Vietnã e no Japão. E o Japão, alguns séculos depois, desenvolveria sua própria versão, chamada Kemari. Mas o nosso futebol moderno começou mesmo em outro lugar e bem antes disso. Mais ou menos na metade do primeiro milênio antes de Cristo, os gregos desenvolveram dois esportes com bola, um chamado faininda e o outro chamado episkiros. Muito do que se sabe hoje sobre esse esporte vem de registros visuais, como desenhos em vasos, por exemplo. Um pouco depois, os romanos adaptaram as regras deste esporte para criar sua própria versão, o arpastum. Uma curiosidade: esse esporte era mais ou menos uma mistura de futebol, rugby e MMA, e geralmente a partida terminava com vários jogadores nocauteados. Pois bem, acelerando um pouco no tempo, no primeiro século depois de Cristo, Roma conquista as Ilhas Britânicas e funda Londinium, que mais tarde se transformaria na Londres que conhecemos hoje. Aí, lá pelo quarto século depois de Cristo, Roma acaba. E nas Ilhas Britânicas, os anglo-saxões tomam o poder e criam 7 reinos. Chega o ano de 1066, e William da Normandia invade também as ilhas, unifica todos os reinos e cria então a Inglaterra. E tudo isso com a galera batendo uma bola entre uma guerra e outra, o que fez com que, já perto do final da Idade Média, esse jogo Arpastum evoluísse para o que hoje os historiadores chamam de futebol medieval. E esse futebol medieval era mesmo muito popular em diversas cidades do Reino da Inglaterra, e a sua popularidade aumentava através de campeonatos que aconteciam anualmente no período da Septuagésima, o período litúrgico do catolicismo que antecede a Quaresma. No Brasil, a Septuagésima é conhecida como Carnaval, o que pra mim é um sinal de que o futebol sempre foi nosso e não dos gringos. Voltando então para as Ilhas Britânicas, a partir de 1815, as escolas públicas da Inglaterra começam a organizar campeonatos internos desse jogo com bola, que nessa época já era um pouco menos violento, e é a partir desses campeonatos que acontece a primeira codificação moderna das regras do jogo. Só que tinha um problema. Cada escola tinha suas próprias regras, apesar do jogo ser jogado de maneira similar em todo o país. E essas diferentes regras geravam um pouco de confusão quando as escolas iam jogar umas contra as outras. Então, surgem movimentos para a unificação das regras, e é nesse momento que o futebol de campo como conhecemos hoje surge, pois as escolas se uniram para definir um conjunto de regras em comum. Mais uma curiosidade: uma dessas escolas não concordou com as regras e resolveu criar o seu próprio esporte. Sabe qual é o nome dessa escola? Rugby School. Mas aqui a gente está falando de bola no pé. A consolidação destas regras culmina com a criação do Football Association, que existe até hoje e é tipo a CBF da Inglaterra. A partir disso, a ideia de organizar o esporte continua evoluindo, dando origem ao International Football Association Board, que até hoje é quem cuida das regras do jogo. Com as regras finalmente unificadas, o esporte começa a atravessar fronteiras e a se popularizar primeiro na Europa e depois em todo o mundo. O primeiro campeonato mundial de futebol foi realizado em 1895, mas só tinha como participantes um time da Inglaterra e um time da Escócia. Em 1904 surge então a FIFA, e a missão dela era organizar o primeiro campeonato de futebol mundial de verdade, missão na qual ela falhou na primeira tentativa, em 1906. Mas como os Jogos Olímpicos de 1908 seriam em Londres, eles aproveitaram a chance e organizaram o torneio de futebol dentro das Olimpíadas, e tiveram muito mais sucesso nessa segunda tentativa. Isso animou a FIFA a retomar as tratativas de um campeonato mundial próprio. Só que aí veio ela, a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, e os planos da FIFA tiveram de ser adiados. Em 1920, as coisas começam a mudar quando esse cara aqui é eleito presidente da FIFA, cargo que ocuparia por mais de 3 décadas. O nome dele você já deve ter escutado por aí, Jules Rimet. Sob a liderança de Rimet, finalmente a primeira Copa do Mundo da FIFA tem data e lugar definidos. Uruguai, 1930.
Mas por que lá? Ou melhor, aqui na América do Sul, ao invés de na Europa, onde o esporte nasceu e onde foi criada a FIFA? Simples. O Uruguai era o campeão olímpico mais recente, ganhou o ouro nos Jogos de 1928 e também completaria 100 anos de independência em 1930. Esses dois motivos foram o que levaram a FIFA a escolher o país da América Latina para sediar o torneio, tão longe do berço do futebol. Essa distância, somada aos efeitos econômicos do crash da Bolsa de Nova York de 1929, impediram que muitas nações participassem. No fim, participaram 13 países, inclusive um que não existe mais. Comenta aí se você sabe qual é. Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, França, México, Paraguai, Peru, România, Estados Unidos, Iugoslávia e, claro, o Uruguai. Curiosidade rápida: outros 3 países iam participar dessa Copa, só que 2, o Japão e o Ceilão, desistiram em cima da hora, e o terceiro, que era o Egito, perdeu a data de embarque no navio que vinha para o Uruguai. É sério. A primeira Copa do Mundo da FIFA viu os jogos iniciais no dia 13 de julho de 1930, e 2 semanas depois, os finalistas já estavam decididos: Argentina contra Uruguai, numa repetição da final dos Jogos Olímpicos de 1928. O jogo final foi marcado para o dia 30 de julho, meio-dia e 45 no horário local. Só que tinha um pequeno problema. Nessa primeira Copa, como não existia ainda uma indústria do futebol, os próprios times levavam as bolas e em cada partida decidiam qual bola iam usar e usavam a mesma bola até o final do confronto. E os argentinos e uruguaios não conseguiam chegar no acordo, cada um queria usar sua própria bola. Lembrando que essa rivalidade tinha começado bem antes, mais exatamente no dia 20 de julho de 1902, quando Argentina e Uruguai fizeram a primeira partida internacional fora do Reino Unido, com placar de 6-0 para a Argentina. Mas voltando aqui para o final da Copa do Mundo de 1930, como nossos irmãos não arredavam o pé sobre qual bola usar na partida, a FIFA teve que intervir. A solução? O primeiro tempo de jogo seria com a bola da Argentina e o segundo tempo seria com a bola do Uruguai, fazendo então que a primeira final das Copas do Mundo tivesse não uma, mas 2 bolas. E essa não foi a única confusão dessa final não, teve maluquice de todo tipo, incluindo um plano de fuga por barco de um jogador argentino que tinha sido ameaçado de morte antes da partida. Mas ele jogou mesmo assim e não precisou fugir depois do jogo. Enfim, o jogo rolou. E jogar com a própria bola no segundo tempo parece ter ajudado o Uruguai, que virou o 2-1 que a Argentina conseguiu no primeiro tempo, terminando a partida com 4-2, se tornando então os primeiros campeões da Copa do Mundo FIFA. Além dessa curiosidade da final com 2 bolas, tem mais uma para fechar o vídeo. Essa primeira final foi a única realizada numa quarta-feira, pois a partir da Copa seguinte se estabeleceu a tradição das finais serem sempre em um domingo, com uma pequena exceção. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Valeu quem ficou até o final e até a próxima. Acho que é isso, né? E a final da primeira Copa do Mundo foi no Estádio Centenário, que fica aqui em Montevidéu. Foi um jogo entre Uruguai e Argentina e o resultado foi 4-2.